Olá, pessoas que me seguem, como vocês estão? Eu tinha 17 anos, eu tinha muita dúvida sobre os escolhidos de Deus. Porque uma vez chegou um pastor e uma pastora aqui em casa, há pouco tempo que eu tinha chegado da Inglaterra, falando que acreditavam na predestinação. Predestinação, que Deus escolhia quem ia para o inferno e quem ia para o céu. E ficou assim, né, quando eles falaram para mim. E eu pensei assim, gente, esse não é o Deus que eu conheço, não. Deus é um Deus tão justo, né? Tão certo, ele faz tudo tão certo. Até que eles explicaram e eles falaram: "Ah, Deus, ele é o Deus de predestinação, porque está aqui na Bíblia que existem os escolhidos, né? Que tem aqui aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo e tal". E eu falei assim: "Oi, não é mesmo que está aparecendo que Deus predestina pessoas, né?" E eu mesma fui lá na Bíblia e comecei a estudar, porque a Bíblia, ela é uma coisa só, né? Um livro não desmente o outro, um livro acrescenta o outro. Então, quando você precisa juntar peças, né? Por isso que quando a pessoa pega um versículo aleatório, assim, sozinho, ela vai entender uma coisa que não é isso que Deus está querendo dizer. Você não pode pegar nada sozinho. A Bíblia é como se fosse um corpo, né? Então, assim, se você não entender, né, o contexto da Bíblia inteira, você vai entender uma coisa completamente estranha e ainda vai achar que Deus é injusto. Deus, ele não está preso no tempo. Vocês entendem? Porque eu já entendi várias vezes na Bíblia que Deus fala de coisas que vão acontecer lá no futuro, né? Porque Deus não está preso no tempo. Nós estamos presos no tempo. Deus, ele fez o tempo, né? Ele comanda o tempo. Ele fez o tempo. Tudo que existe foi ele que criou, certo? E quando Deus fala para nós a respeito de que ele escolheu pessoas, é porque ele sabia que aquelas pessoas seriam dele, se ele desse essa oportunidade para elas. Por exemplo, José, né, José do Egito. Deus já sabia que ele ia se tornar o governador do Egito. Deus já sabia que ele não iria se deitar com a mulher do chefe dele lá da casa, antes mesmo dele chamar ele, porque tanto que ele teve sonhos, ainda menino, lá na casa do pai dele, que mostravam que ele seria, que ele governaria sobre a família dele, antes mesmo, sabe? Porque Deus já sabia que José do Egito não iria trair Deus com uma mulher. Ele já sabia que ele não iria abandonar Deus mesmo preso, né? Ele sabia que iria passar tanto sofrimento, mas ele ia continuar sendo fiel a Deus. Então Deus já sabe, por isso que Deus escolhe. Por que Deus não escolheu um outro irmão, né, de José para ir no lugar dele? Porque talvez ele não fizesse. Talvez ele traísse, né? Os irmãos dele eram muito maus. Olha o que fizeram com ele. Então imagina o que eles não fariam com Deus, né? Que fizeram isso com a pessoa que viu. Imagina o que eles iam fazer com a pessoa que eles não veem. Então assim, Deus só chama aqueles que ele sabe que vão fazer. Deus já sabe quem vai ser um bom e fiel servo e quem não vai. Então o que Deus está querendo dizer para nós quando ele diz que já escolheu? É porque, gente, o reino de Deus não é para qualquer um. Qualquer um tem esta liberdade, né? Tem essa possibilidade de ouvir a palavra de Deus, mas nem todos que ouvirem vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque, como diz na parábola de Jesus, elas não vão estar usando roupas brancas. O que são roupas brancas? Jesus explica que estava tendo, ele quando conta essa parábola, Jesus conta a parábola assim: estava tendo, né, um casamento e o príncipe chama o povo dele, né, os nobres, para participarem do casamento com ele, mas eles não querem. Então lá na vida deles não querem saber. O príncipe se revolta e fala assim: não, então vai e chama todo mundo da cidade, qualquer um, pobre, rico, quem você achar. Aí os servos saem e vão chamando essas pessoas. Todo mundo entra pro casamento. Quando já tá tendo casamento, chega o rei. Quando o rei chega, que ele olha, ele fala assim: amigo, o que você tá fazendo aqui sem roupas brancas? Aí o rapaz nem tem tempo de se explicar, ele pega aquele rapaz sem roupas brancas e joga ele no inferno, vamos dizer assim, né? Deus, ele é muito importante, muito valioso. Eu acho feio quando as pessoas, elas entregam Deus como se fosse a preço de banana, entendeu? Muitas pessoas não querem saber do reino de Deus porque pensam assim:
No final da minha vida, eu vou fazer tudo errado. Quando eu chegar para meus 90 anos lá, quando eu estiver morrendo, eu falo que eu aceito Jesus e eu vou pro céu. Gente, meu Deus do céu. Vocês não estão falando de uma viagem pro Havaí, não. Vocês estão falando do reino de Deus. Permite que todos ouçam a palavra dele, mas ele não permite que todos entrem no reino dele, porque o reino dele é só para aqueles que aceitarem Jesus no coração, aceitarem Deus no coração. Como é que nós podemos morar num reino de um rei que a gente não gosta? Num reino que só tem coisa que a gente não gosta. Se você não gosta do que é bom, se você não gosta da luz, se você não gosta de Deus, você vai fazer o que no reino de Deus? Não faz sentido. Então, o que eu entendi é que Deus escolheu a gente. Porque ele escolheu a gente, que eu falo, é o povo dele. Tanto os israelitas que virão a confiar nele no futuro, quanto nós, que não somos israelitas. Ele escolheu o povo dele, porque ele já sabia que determinadas pessoas ouviriam a sua palavra e mudariam de vida. E as outras pessoas que vão ouvir, ou que já ouviram, estão ouvindo a palavra de Deus, e não aceitam, e não mudam de vida, e não gostam, e tem gente até que odeia, são aquelas pessoas que estão sem roupas brancas. Elas também fazem parte do casamento porque elas ouviram. A palavra nunca volta vazia. Todo mundo, não tem como você nunca ouviu falar de Jesus. Então todo mundo sabe que Jesus existe. Todo mundo está fazendo parte do casamento. Todo mundo sabe que está tendo um casamento. Todo mundo está na festa. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai participar do juízo final. Mas só aqueles que aceitaram a palavra e assim ficaram com roupas brancas vão entrar no reino de Deus. Deus não é injusto. Muito pelo contrário. Ele deixa que todos escutem, mas ele é tão justo ainda que ele só deixa entrar no reino dele aqueles que realmente se importam com o reino dele. Então Deus não está destinando ninguém ao inferno. As pessoas estão se destinando ao inferno. Porque a escolha é livre. O fato de Deus saber o que vai acontecer no futuro não significa que ele está controlando nada. Nós é que estamos escolhendo. Pessoas escolhem seu futuro. Pessoas escolhem o que elas querem. E Deus simplesmente respeita. Se você não quer saber de Deus, Deus vai te respeitar. Ele vai continuar amando você. Ele vai continuar querendo te ajudar. Mas você não quer. Então você não vai entrar no reino de Deus. Porque você não quer entrar no reino de Deus. Então a palavra é distribuída para todo mundo. Aqueles que querem ouvir vão receber roupas brancas e vão entrar no reino de Deus. Aqueles que não quiserem ouvir não vão entrar no reino de Deus porque eles não querem. É isso. Então o povo escolhido de Deus é o povo que Deus escolheu para entregar as roupas brancas. E essas roupas brancas nada mais nada menos que aceitar Deus no seu coração. Então ele vai e te veste com as roupas brancas porque você o aceitou, né? A Bíblia deixa bem claro que para entrar no reino de Deus você só precisa acreditar em Cristo Jesus. Você tem que acreditar que Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz. Se você acreditar nisso, você é salvo. Ou seja, você automaticamente veste as roupas brancas. E os frutos vêm automaticamente. Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, automaticamente você vai querer dar frutos. Porque senão você não aceitou Jesus de verdade. Senão você realmente não ama Jesus de verdade, né? Você precisa amar a Deus do fundo do seu coração. Acreditar em Jesus, dessa forma você recebe o Espírito Santo e aí automaticamente você começa a dar frutos, entendeu? Porque você recebeu a roupa branca. Então, gente, é isso. Quem tiver roupa branca vai entrar, quem não tiver não vai. Por quê? Porque não quis saber do reino de Deus. O reino de Deus é Deus. Tem Deus em tudo que é canto, vai ter nem sol, a glória de Deus que vai iluminar. Então imagina, se você não quer saber que Deus existe, como é que você vai entrar no reino dele? Que só tem, né, que tudo é ele, tudo, só vai ter, sabe? Então assim, o reino de Deus não é para todo mundo, o reino de Deus é para quem estiver com as roupas brancas, para quem realmente se importa com Deus, para quem recebe ele no coração e é fiel a ele até o fim, estes serão salvos. Então